Olá, meus amigos, tudo bem? É com muito prazer que damos início a mais um Revcast, o podcast voltado para você, profissional da área da construção. E graças ao apoio de todos vocês, o nosso podcast se tornou semanal. Por isso é fundamental que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e marque o sininho de notificação para que vocês possam receber todo o conteúdo do nosso programa. E é com muito prazer hoje que a gente tem a participação da engenheira civil, especialista em BIM, proprietária da Soter Engenharia e professora de pós-graduação em curta duração. Tudo bom, Ilídia? Tudo Como é que bem? você está? Tudo Tudo bem? jóia. Ótimo, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de vir estar participando aí do nosso projeto, para falar um pouquinho sobre as suas experiências, né, para falar sobre todo seu conhecimento que você tem aí na área da engenharia. Muito obrigado pela sua participação, Lídia. Eu que agradeço, vai ser um prazer. Ah, que bom. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é com relação a projetos complementares. Né? Muita gente tem muita dificuldade em identificar o que é projetos complementares. Então eu já começo, Lídia. O que é projetos complementares, Lídia? Então, projetos complementares são todos os projetos que complementam o projeto de arquitetura, né? Então, nele vai tudo: instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, projeto de combate a incêndio quando é comercial, mas vai também a parte de automação, de iluminação, paisagismo. Todos esses projetos são considerados projetos complementares, né? E para ele, todos eles têm que ter um engenheiro especialista nessa área, na área condizente ao projeto. Por isso que às vezes as pessoas chamam de projeto de engenharia, porque os projetos complementares geralmente são feitos por engenheiros especialistas. Ah, que bacana. Então são sempre profissionais especialistas em cada segmento. Mas, por Exatamente. exemplo, o engenheiro civil ele pode desenvolver, ele tem autonomia de desenvolver projetos complementares na parte de elétrico, hidrossanitário. Isso é autonomia do engenheiro civil ou necessariamente é necessário um engenheiro eletricista? Então, na verdade, cada um no seu quadrado, né? A gente brinca. Mas o engenheiro civil, ele tem essa liberdade de ir em todos os projetos, mas com um limite. Né? Então, por exemplo, para instalações elétricas, só baixa tensão que o engenheiro civil pode assinar. Acima disso, só o engenheiro eletricista. A parte de ar-condicionado, manutenção de indústria, já seria o engenheiro mecânico. Certo. Né? Já tem muitos shoppings, condomínios que já não aceitam o engenheiro civil fazer esse tipo de projeto. Certo. Não? Então é só projetos menores, né? Que são os projetos, né? Que tem até quantos pavimentos seriam mais ou menos esses Então, projetos? Qual que é a definição? a definição é por voltagem, né? Por exemplo, da instalação elétrica. Porque tem muita casa aí, por exemplo, de alto padrão que já está sendo considerada média a alta tensão. Ah, Né? Porque certo. tem muito equipamento, spa, muita bomba de filtragem, etc. Então, não é muito pelo tamanho, é pela quantidade de itens mesmo, pela complexidade do projeto. Ah, Né? Então, certo. por exemplo, um projeto de paisagismo, um projeto maior teria que ser por um engenheiro agronômico, né? Então, que ele Certo. vai fazer análise de solo, semeadura, tudo isso. Então, tudo depende do projeto em si. Ah, certo. Então cada projeto existe a sua particularidade, né? E Exatamente. Lídia, como é que está sendo, principalmente nesse momento aí tão, né, tão obscuro que a gente está vivendo, esse momento de crise mundial? Como é que está sendo o seu dia a dia de trabalho? Afetou muito o seu dia a dia, principalmente nesse momento de home office? Como que está sendo o seu dia a dia? Então, eu já trabalho de home office e já tem de 5 a 6 anos, né? Certo. Então, a parte de home office para mim não afetou muito. E aí, como eu estou inserida nessa parte da plataforma BIM, do conceito BIM,
Para a gente, os projetos, ele tem um tempo de amadurecimento maior, né? Então, a gente, por mais que as obras estejam mais paradas, né? Algumas cidades não pode ter Período de obra e lockdown, né? tal, lockdown. Quem está já inserido nessa plataforma BIM está aproveitando para fazer os planejamentos, né? Para quando tiver início da obra, já está com todos os projetos, que é o custo natural de uma obra, né? Só que Certo. aqui no Brasil a gente tem a feia mania de fazer o projeto já com a obra andando. Então, quem está realmente inserido, focado no conceito BIM, a gente faz todos os projetos, compatibilização, tudo antes da obra começar. Claro. Então, a maioria desses profissionais já trabalha em escritório, home office, então isso dá para fazer, contratar projetos de vários estados, então isso já era comum, essa tecnologia para a gente do BIM, né? De fazer reuniões via internet, né? Porque a gente não precisa fazer projeto só na nossa cidade, né? A gente pode pegar Claro, com projeto certeza. em todo o Brasil. E para projeto não precisa nem do visto no CREA nos outros estados, né? Porque você está fazendo um projeto no seu estado. Entendi. Entendeu? Então você já Então, consegue fazer essa quebra de fronteiras, né? Já consegue atuar em outras regiões. E aí a gente até teve um programa anterior, Lídia, com o professor Bruno, que a gente falou a respeito do BIM, né? De forma geral. E aí agora você levantando esse ponto, né? Que é o BIM, a gente focando na questão da parte do 3D, que é o desenvolvimento do projeto em BIM. O que você acha que é a grande diferença, né? Qual que é a grande diferença que você encontra na questão do projeto, dessa migração de projetos em AutoCAD para projetos em BIM? O que é o grande diferencial que você identifica nessa mudança? então, eu já estou inserida já faço os meus projetos em Revit, principalmente os complementares, já tem 5 anos. Né? Então, para mim, AutoCAD é quase um palavrão já, mas o que a gente vê não tem nem como comparar, porque o AutoCAD ele é muito eficiente para o que ele foi proposto, né? Eles Claro, são para projetos em 2 dimensões, são linhas, né? São desenhos técnicos ali que não tem nenhuma propriedade, nenhum parâmetro para poder, né? Você tem que fazer todos os levantamentos ali, medindo as linhas, né? Tentando claro. interpretar aquela linha. Então, na parte do conceito BIM, quando você modela o projeto, você está fazendo o projeto, né, fazendo a obra virtualmente. Então você não está só fazendo um desenho técnico para poder ser aprovado em algum lugar. Você está pensando todos os problemas que pode dar na obra, né, a compatibilização. Então, por exemplo, num projeto de instalações elétricas, você vai modelar aquele eletroduto, aquele conduíte, né? Então você vai ter que pensar se tem viga, se tem pilar, se não tem, qual é a altura. Se você está passando um eletroduto naquela altura, o outro que vem logo abaixo vai ter que ser alguns centímetros abaixo, porque senão vai passar um dentro do outro, né? Então, as alturas, então tudo isso é modelado e parametrizado. Entendi. Então você consegue ter um volume muito maior de informação em comparação com o que eram os projetos em AutoCAD, O né? projeto de AutoCAD quase não tinha informações, né? Ele tinha Certo. linhas, e aí alguns textos que você inseria ali de valores. Na modelagem BIM, não. Você já tem todos os quantitativos reais. Então você consegue fazer um levantamento já
dos quantitativos. Bem fidedigno. Ah, certo. Então é muito interessante, até porque a gente falou bastante sobre a plataforma BIM e falou que a grande vantagem é a questão dessa comunicação entre todas as etapas da obra, né? Desde a parte do desenvolvimento do projeto, a parte de cronograma, a parte orçamentária, até mesmo a parte de pós-ocupação, você consegue ter uma comunicação em todas as etapas. E aí uma dificuldade que foi levantada, e muita gente tem isso em mente, que é com relação à questão da interoperabilidade, a comunicação entre os softwares. Quais seriam assim, essas dificuldades e se você enfrenta essas dificuldades com relação aos tipos de software hoje? Assim, se eu falar que não tem problema nenhum de interoperabilidade, eu vou estar mentindo. Mas a maioria dos problemas é por falta de. Não de. Como que eu posso dizer? De informação, né? Muitos falam, porque o arquivo que a gente tem é federado, né? Que pode ser passado de um software para o outro, é o que a gente chama de IFC. E esse IFC ele vai depender muito como a pessoa que vai gerar esse arquivo, né? Então, se a pessoa não sabe o que está fazendo, ela vai gerar um arquivo ruim, né? Com falta de dados, etc. Se a pessoa sabe, tem todo um processo que você pode colocar lá, os parâmetros. Então, por exemplo, e não vai ser o mesmo IFC que você vai passar para o pessoal de arquitetura, não é o mesmo que você vai passar para a estrutura, né? Você faz essa compatibilização ali do IFC. Então, são vários passos que se faz, né? Para que isso aconteça bem. Então, eles são. Então, todos os softwares se comunicam. Lógico que tem alguns erros assim, né? Nenhum software é 100%. Mas se a pessoa sabe o que está fazendo, todos os softwares são bem operáveis de um para o outro. Certo. E aí hoje quais são os softwares, os principais softwares que você utiliza hoje? Então, para a parte de projetos complementares, cada área tem o seu software também. Até o Bruno falou também No episódio no anterior, né? episódio anterior que o BIM não é só um software, né? Claro, são Vários, né? softwares. E aí, para várias coisas. E para a parte de modelagem, é a mesma coisa. Para a arquitetura e projetos simples, de projetos complementares, elétrico, hidráulico, o Revit ele é bem aceitável, né? E aí a gente tem para a estrutura o TQS, o EBERIC, tem o K-Builder para elétrica e hidráulica, né? Tem o Dialux, que é para análise de iluminação. Então, tem vários softwares que vai depender muito da área também que vai ser utilizado. Hoje eu uso o Revit, porque eu faço só projetos comerciais e projetos pequenos, né? Eu escolhi não pegar projetos de grande porte. De grande porte, de prédios e etc. Porque eu acho é mais dinâmico, né? Então eu gosto mais. Então eu uso o Revit e para mim esse software atende 100% para estrutura elétrica e hidráulica, combate a incêndio, né? Mas o software bom é o que você gosta. Claro, é o que você tem mais facilidade, né? Você melhor se adapta. Claro. Né? Até porque tem muita gente que tem, principalmente nessa parte das instalações, tem algumas pessoas que preferem o K-Builder e outras pessoas preferem o Revit, né? Você optou pelo Revit. Tem algum motivo por que você optou pelo Revit? Então, na verdade, eu comecei o Revit na parte só de arquitetura, né? Quando eu fiz o curso há 6 anos atrás, foi só da parte de arquitetura. E aí eu fui vendo também o Revit Map, né? Que antes era separado, hoje já é tudo incluído no mesmo Revit, não tem mais o Revit Architecture e o Revit Map.
E aí eu vi que a parte que o K-Builder ele é mais dinâmico para projetos que não são muito específicos, né? Tipo Minha Casa Minha Vida, ou projetos projetos verticais, que é um ponto para cada ambiente, e aquilo lá é o básico, é o mínimo da norma e está ali. Como eu trabalho com projetos mais específicos, né, que o arquiteto já tem um projeto de interiores, tem um luminotécnico bem avançado, já tem os pontos, né? Então, para mim não compensa, porque o K-Builder faz isso automático, mas eu não posso utilizar o automático dele, porque eu tenho que seguir o luminotécnico, eu tenho que seguir os pontos que o arquiteto pediu, né? Então, já vem pré-definido isso. Então, para mim, e aí a entrega final do Revit, ele é mais bonito, né? Vamos dizer assim. Porque quem contrata os meus projetos, né, por serem menores e tal, a maioria são leigos, não são construtoras, alguma coisa assim. Então eles gostam de ver assim, o 3D, o isométrico, tudo coloridinho, né? Sem contar no normal, que é redução de custo, porque o levantamento de material já sai certinho, né? Então o pessoal está gostando bastante. Ah, perfeito. Então ele consegue apresentar uma apresentação, perdão, ele consegue demonstrar para o seu cliente uma apresentação muito mais clara. Isso é uma vantagem, né? O que você apresenta para o seu cliente. Sim, e aí na parte do Revit, por exemplo, eu consigo apresentar numa realidade aumentada, por exemplo. Tem alguns softwares de realidade aumentada que eu mando o QR Code para o cliente, ele consegue ver tanto numa mesa, numa superfície, quanto colocar esse projeto na escala 1:1 dentro da obra. Então ele tem essa visualização mais real ali, né? Então ele consegue entender, você consegue apresentar um projeto técnico de forma fácil, porque ele está vendo ali a tubulação onde está, a viga onde está, né? Ele consegue ter essa imersão bem mais aprofundada. Ah, claro, não, perfeito. E é um ponto muito interessante que o Revit tem, né? Porque a gente considera a questão do levantamento de custos, né? Você já consegue desenvolver o projeto já fazendo esse levantamento de custos, é isso mesmo, Ilídia? Sim, a gente geralmente quem faz a parte de levantamento de custos é a equipe de orçamento, né? Então a gente, mas quando já se tem essa equipe, eles que falam pra gente o que eles precisam, né? Qual que é qual que é o detalhamento que eles precisam chegar, Certo. né? Então, eles falando isso pra gente, na hora da modelagem, a gente consegue modelar já colocando certinho para que saia, né, as tabelas ali. E aí é só agregar o valor, ele não precisa fazer o levantamento, ele só precisa colocar os preços, né? Então isso é bem dinâmico, porque o Revit ele exporta para o Excel, né? Importa do Excel também. Então se você tem, por exemplo, o pessoal de orçamentos te passa a lista de preços, você consegue colocar já no seu modelo, né? Em cada equipamento e cada família ali, você já coloca a especificação, já com o preço, com a marca, tudo certinho para quando fazer o orçamento já sair todas as listas. Ah, você já consegue fazer o quantitativo de todos os, né, de todos os insumos ali dentro daquela obra. Sim. Que você precisa, né? E também fazer a parte de quebra também, por exemplo, uma laje que vai ser concretada, dividida, né, em alguns dias, na modelagem a gente consegue fazer essa quebra também, para quando for enviado para o pessoal do planejamento, né, eles consigam fazer isso de forma mais certeira lá, que geralmente o pessoal usa no Navisworks, né, então, ou no Solid, essa parte de planejamento. Certo, então ele consegue ter essa visão, né? E aí acaba que entra muito naquela questão que você falou no início,
No Brasil, a gente tem, infelizmente, a cultura de se preocupar muito mais com a execução do que com o projeto, né? E hoje a gente consegue ter isso dentro da plataforma BIM, esse controle muito maior, né, de todos os processos da obra. Você já parou para pensar um pouquinho por que se tem essa cultura muito da execução? Olha, assim, a gente sabe, né, que antigamente o pessoal fazia a obra riscando no chão, né? Então, contratava lá na fazenda o Zezinho e... Meu pai chama Zezinho, tá? Por isso que eu posso falar Zezinho. Chamava o Zezinho ali, riscava no chão, né, junto com o proprietário. E era que lá era o projeto e seguia. Quem contratava engenheiro, arquiteto, era só quem tinha muito dinheiro, né? Claro. Então, no interior, assim, isso não existia. Então, como o pessoal fala, de médico e engenheiro, todo mundo tem um pouco, né? E aí, hoje, e aí continuou esse mito que projeto é caro, que não vou contratar arquiteto, não, porque vai ficar caro, não vou contratar projetista, porque engenheiro que vai ser caro, design de interiores que vai ser caro, né? Só que eles não pensam o quanto é de problemas que isso acarreta na frente, né? Claro. Porque acaba que o proprietário não tem essa visão assim da obra, né? Vamos dizer, do 3D da obra. Claro. Né? E aí, não, aí quando riscou ali no chão, eu falo assim, não, mas não era bem isso que eu estava imaginando, né? Quando você modela, ele já está vendo ali exatamente como que vai ser. Então, ele consegue falar, não é isso que eu quero tal, assim, assim, assim. Não gostei, a pessoal de design fala assim, não gostei dessa tomada ali não, vai atrapalhar meu painel, né? Ficou estética feia. Ou então, eu preciso colocar um pilar aqui, tem que conversar com o arquiteto. Então, toda essa conversa que antes era conversada lá na obra, é conversada ali com aquele modelo 3D, bem antes, né? Então você consegue fazer o levantamento. Porque não basta você ter um grande projeto, né? Você tem que ter uma boa apresentação para o seu cliente. Né? Querendo ou não, você vai apresentar para alguém, você precisa da aprovação desse cliente, até para se tornar um diferencial para o profissional da engenharia, né? É uma dica que a gente passa para os nossos telespectadores, que não basta você ter um grande projeto, você tem que ter uma boa apresentação. E o Revit faz isso, né? Ele consegue ter um diferencial de apresentação para o cliente. Então isso assim é bem interessante. E muita gente, voltando a esse debate, é muita questão, né? As pessoas esquecem que corrigir o custo é muito maior do que se você tem um bom planejamento, né? Você corrigir no meio da obra, né? Que é aquele ditado, você fazer a manutenção do carro andando é muito mais complicado do que necessariamente se houvesse um bom planejamento anteriormente. E aí, assim, a gente fez uma enquete, né? No nosso Instagram. Então até a gente sempre faz essa enquete com todos para os nossos participantes, para o pessoal fazer perguntas. E uma das perguntas foi porque a maioria dos profissionais, né, que estão saindo da faculdade tem muita dificuldade na parte hidrossanitária. Por que eles têm tanta dificuldade assim, Ilídia? Olha, o que eu vi, assim, porque às vezes a gente pega alguns estagiários, né, bem assim, bem cruz. A faculdade não ensina bem, vamos dizer assim, né? E aí a parte de desenho técnico também, eu acho que é primordial. E ela bem no comecinho, acho que perde um pouco. Porque o hidrossanitário antigamente, ele é muito isso, do 3D, você saber ligar pontos, né? Você ter essa noção do espacial. E aí se a pessoa não tem, esquece. Agora com o Revit fica mais fácil, né? Porque aí você consegue ver, não, esse aqui vai ter que subir, vai ter que descer, vai ter que pegar naquela parede, né? Com o Revit ficou bem mais fácil com essa parte de 3D, né? No K-Builder também tem esse isométrico. Então, é bem mais fácil fazer já na modelagem do que antigamente em duas dimensões. Porque você tinha que ter uma noção espacial muito Muito boa. aguçada para poder
fazer um projeto hidrossanitário, um projeto elétrico bem feito. Ah, não, Né? com certeza. Então você consegue isso com a modelagem, você É, consegue, né, ter esse diferencial. e na parte de engenharia, a gente não tem muito essa parte de desenho técnico. São poucas as Certo. faculdades que aprofundam mesmo na parte de desenho técnico, né? Perspectiva e tal. Por isso que às vezes arquitetos têm mais facilidade na parte de instalações hidrossanitárias. Ah, certo. Então o pessoal tem mais facilidade, né, nisso. E aí eu até emendo com uma pergunta que é assim, a maioria, a gente pega dentro do volume profissional, e isso principalmente dentro dos engenheiros civis, na área, né? O pessoal, a maioria opta em atuar no canteiro de obras. Por que foi assim? Por que te deu o insight de estar atuando na área de projetos? Por que te chamou a atenção? Então, eu já trabalhei em todas as áreas da engenharia, né? Já trabalhei com orçamento, com obra, mas a parte de projetos foi o que sempre manteve, desde a faculdade, quando eu fiz tecnologia da construção civil, lá no Cefet ainda, né? Eu quis já começar a estagiar e tal, e no começo da faculdade você não tem noção nenhuma, né? Claro. E aí eu aprendi o AutoCAD, né, sem curso, nada, antes mesmo de entrar na faculdade. Eu tinha essa vontade de conhecer, né? E aí eu me tornei, meu primeiro estágio foi de cadista. E quando eu me tornei cadista, fiquei muito tempo trabalhando só nisso. Entendeu? Então, a parte de projetos era muito facilitada para mim, porque aí eu podia trabalhar e fazer projetos durante a noite, assim, e apaixonei. E aí, com o tempo, o pessoal foi me passando também a parte de projetos complementares. Eu fui Certo. trabalhar com uma engenheira muito boa na época, né? Que era ainda na verdade, né? Que é o pessoal da Automatiza, do Sirene, e a Gisela Latorraca, que era o mesmo ali. E elas me ensinaram bastante de projetos complementares. Né? Hoje em dia, muito que eu sei foram elas que me ensinaram, né? A parte de instalação elétrica e hidráulica. Então, e aí eu tomei gosto por poder fazer isso sem precisar sair de casa, né? Conseguir fazer isso. Eu fazia mais como um bico, vamos dizer assim, né? E aí sempre trabalhei na parte de obra, em construtoras, e fazia em casa, final de semana, da meia-noite às 6, a parte de projetos complementares. Certo. E aí, depois que eu tive 2 filhos, trabalhar em casa é bem melhor, né? Com certeza. Então, essa parte de projetos complementares foi bem mais fácil para mim, porque eu poderia trabalhar em casa, conviver com os meus filhos e tudo. Então, foi acontecendo, Foi acontecendo. assim. Ah, certo. E como que está esse mercado de desenvolvimento de projetos complementares? Existe uma demanda? Como que é? Explica para aí, porque assim, o nosso público aqui, Lídia, ele é composto por profissionais que já estão no mercado e também por profissionais que estão saindo da faculdade. Então, assim, aquele profissional que está buscando qual que é a janela de oportunidade, né? Qual área que ele tem interesse de atuar. E essa parte de projetos complementares é uma área que muitas pessoas procuram, tem muito interesse. Como que está mais ou menos o mercado? Como que é a questão da prospecção de clientes? Como que é feito? Como que você consegue buscar clientes? Como que você faz para fazer essa prospecção? Então, hoje em dia tá bem mais fácil, porque para você iniciar uma obra em algum condomínio, você é obrigado a apresentar para o síndico. Depois que veio uma lei que o síndico ele é coautor de algum problema que tiver na obra, então eles começaram a procurar mais, né, ter essa obrigatoriedade dos projetos complementares, porque antes era só Certo. projeto de arquitetura. E aí o São Concreto parou de fazer os seus milagres na obra, né? E as obras começaram a cair. Então se viu a necessidade de projeto de instalações,
de estrutura, principalmente. Então, tá aumentando, ainda é pouco, né? É só para projetos de alto padrão ou comerciais que tem que ter essa aprovação, mas tá aumentando. Porque na parte quando a obra é na rua, que a gente chama, né? O cara fechou o portão ali, faz o que quer praticamente. E aí a gente conta com o CREA para poder estar fiscalizando, né? Pedindo ali os projetos, vendo. Então tá seguindo bastante, tá aumentando sim. Claro. Mas ainda tem muito ainda que aumentar. Melhorar. Mas é um mercado ainda que tem um crescimento muito grande, né? Que ainda tem muita perspectiva de crescimento, né? Então é um mercado bem interessante, né? E até foi uma das promessas do presidente do CREA ter essa maior fiscalização, né, com relação ao mercado. E a gente torce demais, até um grande abraço para o nosso presidente do CREA, o Dr. Lamartine, né? Então, assim, para que haja uma maior fiscalização, até para que se aumente realmente a demanda de trabalho, né? Que a gente, porque cada dia que a gente liga a televisão, a gente vê um acidente diferente, né? Por falta realmente de profissional qualificado para estar exercendo a função. E aí, assim, como você disse, você trabalha muito em projetos residenciais e projetos comerciais, né? Existe muita diferença entre esses projetos, Lidia? Ah, com certeza. É assim, não de complexidade, mas certo. a parte interna mesmo, assim, né? Nos projetos comerciais, hospitalares, né? São mais voltados para pontos específicos, iluminação e tal. A parte de residencial, o pessoal gosta, assim, o que mais pesa é na parte social, porque o pessoal quer uma churrasqueira automatizada, quer spa com luz que brilha tudo quanto é cor, tudo a parte de filtragem, que agora está muito na moda, de água da chuva para poder reutilizar, né? Então, tá bem crescente nessa parte de residencial alto padrão fazer os projetos mais específicos, porque são muitas coisas que o pessoal quer, e aí se não tiver uma coordenação, uma compatibilização entre todos os projetos, você encontra muita a dificuldade, obra né? fica bem difícil. Ah, certo. E desses projetos específicos, o que você tem visto aí que tem crescido bastante, que o pessoal tem mais exigido aí, tem mais pedido? A parte de automação. O pessoal está gostando bastante de fazer automação. Há alguns anos atrás, sem contar muito a idade, né? Mas uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava na Automatize, tinha sim várias, era bem difícil você convencer um cliente, né, que teria que ter aquilo lá. Hoje em dia a automação não é mais um luxo, ela você consegue diminuir os gastos, né? Por exemplo, uma energia, uma luz que acende só naquele determinado horário, uma irrigação que se faz só naquele horário, né? O ar-condicionado que só liga também já automático, desliga automático. Então, a parte de câmeras, entrada de funcionários, né? Tudo isso é uma comodidade, não é luxo, já está se tornando essencial, né? Questão de ficar andando com chave, bolsa. Então, você tem ali a senha, a empregada tem a senha daquela entrada, ela é só válida naquele horário, naqueles dias, ela consegue entrar, fazer o que precisa, né? Ter acesso aos cômodos que precisa. Então a automação vem aí com força total. Então é uma dica que a gente pode dar, mais uma dica que a gente dá para os nossos telespectadores, que é investir muito em conhecimento na parte de automação, né? E eu imagino também que outra demanda que deve ter crescido bastante são aqueles projetos sustentáveis, né? A gente vê um crescimento muito grande em projetos com já em residências, a questão da energia fotovoltaica. Tem alguma outra demanda que o pessoal tem pedido bastante? A parte de reaproveitamento de água pluvial, né? Como às vezes está faltando bastante água, o pessoal, e aí tem a parte de poço artesiano, semi-artesiano, que alguns dizem até que não existe semi-artesiano, mas não vou entrar nesse mérito. Então,
precisa desse projeto assim, mais detalhado, que horário que vai entrar a água da concessionária, que horário que vai entrar do poço, quais as torneiras que vai ser reutilizada, né? O pessoal está usando muito para vaso sanitário, a água que vem das pias, tirando da cozinha, né? Reaproveita para vaso sanitário, a água da chuva reaproveita para poder molhar o jardim, fazer uma irrigação, uma cascata que tenha, né, ali. Então, nessa parte de reaproveitamento de água está bem Então essa parte de avançado reutilização, também. né? Reutilização. E eu imagino que deve ter uma série de normas, né? Que deve ter. Tem, porque você não pode utilizar uma água de reuso para beber, né? Você tem que ter todo um tratamento. Então, tem até alguns condomínios que já estão fazendo seu próprio tratamento de esgoto no condomínio, né? Então, Nossa. tem muito condomínio horizontal que já tem sua própria ET ali integrada. Então, tem campo para todas as áreas, de iluminação, a parte de análise solar, a parte, os projetos complementares, ele é muito vasto. Então, gostou de uma partezinha ali, pode estudar que vai ter um projeto voltado para aquilo ali. Ah, certo. E cada um tem a sua, né, tem a sua necessidade, cada projeto tem a sua perspectiva, né? E aí eu vejo muito você falando com relação ao desenvolvimento do projeto. E como que é essa relação que você tem com o cliente? Qual que é a dificuldade que você tem, né? Como que é o trato com o cliente? Que muita gente acha que o projetista ele vai ficar só na sua residência, mas tem toda a relação pessoal, né, interpessoal com o cliente. Como que é feito mais ou menos isso? Então, essa é a parte boa da gente que é mais nerd, né? Realmente ela é bem menor o contato com o cliente. Geralmente quem manda pra gente essa demanda é o arquiteto, né? Então, já vem do arquiteto essa demanda. O arquiteto que geralmente conta para o cliente que ele vai precisar dos projetos complementares. Certo. Porque ele que vai primeiramente ali no condomínio, saber o que precisa, etc. Quais são as normas daquele condomínio. Então, é ele que dá a notícia para o cliente que ele vai ter que contratar projeto complementar. Então, já vem o cliente que chega para a gente, ele já sabe o que ele quer, né? Ele não vem assim, só fazendo vou ver se eu vou fazer. Não, ele já precisa, ele já vem com Já sabe da necessidade, já sabe né? da necessidade. Né? Então, a parte que você tem que mais ter é um network bom com os arquitetos e com os engenheiros de obra, né? Porque eles também, quando chega lá para fazer a obra, que vai falar assim, não, eu preciso desse projeto porque eu não vou ser responsável por fazer essa instalação sem projeto. Né? Então, eles também que já falam para o cliente. Então, tem bem menos contato. Então, quem é mais tímido, quem não gosta muito de interação social, essa é uma boa área, sim. A gente vai ter que explicar, né? Alguns clientes gostam de saber o que está acontecendo, mas são poucos assim, que questionam o projeto. Porque é técnico, não tem o que questionar, a gente tem que fazer sobre a norma, né? Você não pode fazer pelo que o cliente, só pelo que o cliente quer. O que o cliente quer, ele coloca no arquitetônico. Claro. Né? Então, em cima daquele arquitetônico ali é seguir norma. Então, é norma, norma, norma. E, então, só que aí para você ter embasamento para o cliente chegar e falar assim, não, tá muito caro, eu não quero esse tipo de eletroduto, eu quero tal. Você tem que ter a norma na ponta da língua para poder ter esse diálogo. Então você tem que ter o conhecimento da norma, né? Da norma. Quais são as principais normas que vocês utilizam? Para cada projeto tem uma norma, pelo menos umas 5 normas. Né? Então é difícil falar uma norma específica. Mas, por exemplo, de instalações elétricas, você tem a parte de a NTC 04, a 5410, né? Que geralmente você acha ali no site da Enel. A parte com projetos complementares, de projetos de combate a incêndio, você tem que seguir as normas do bombeiro, né? Então,
são muitas as normas. Então você tem que ter um conhecimento, É, né, vasto disso tudo. E sobre execução, como é que é? Como é que funciona a sua relação com a execução? Porque você tem uma relação mais tranquila com o cliente, né? Que aí já acaba que você tem aí o intermédio do arquiteto. E com a execução, você tem que estar visitando sempre esse canteiro de obras, como que funciona? pelo menos a primeira vez que você vai fazer projeto para aquele coordenador de obra, né? Porque cada engenheiro tem assim, um jeitinho dele, né? Que gosta e tal. Então é bom você ir numa obra deles para ele te explicar como que ele quer. Por exemplo, tem engenheiro que gosta que coloca o ar-condicionado cada um num circuito, né? Mesmo sendo de água gelada, por exemplo. Então tem toda essa dinâmica que você tem que saber como que o engenheiro gosta, como que o arquiteto também gosta que seja assim. Então é bom você Ter o ter o conhecimento, né? conhecimento. E para você trabalhar em BIM, você tem que ter esse conhecimento de obra, porque senão você não consegue entender, né? Por exemplo, se você vai fazer um projeto executivo, que é um projeto complementar, o projeto executivo de arquitetura, né? Não é são dois projetos diferentes, o arquitetônico e o de execução, né? O executivo de arquitetura. Nele você vai colocar a espessura do reboco, a espessura da argamassa, quantas demãos de tinta. Então, para isso você tem que saber um pouco de obra, pelo menos ter ali o conhecimento e para ver se o piso entra no reboco ou se é o reboco que vai por cima do piso. Né? Então, tem que ter essa vivência de obra. Não, com certeza, né? Então esse desenvolvimento é fundamental. E é uma dica, né, que você deu no início, que foi que você começar como estagiário, entrar, se inserir nesse mercado, entender um pouco mais sobre como é o funcionamento, né? E isso as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Começar é o início, o pontapé inicial. E aí, Lídia, a gente tem uma pergunta aqui que é uma pergunta que a gente brinca, porque aqui na nossa região tem uma pergunta chamada que a gente fala que é o pulo do gato, né? Qual que é a dica que você daria para a Ilídia, né? A Ilídia de hoje daria para a Ilídia que está recém saída da faculdade? Quais seriam as dicas que você daria para a Ilídia saindo da faculdade? Então, eu falaria, continue, faça tudo o que você tem que fazer mesmo, que você seguiu o caminho certo. Que não espere a faculdade terminar para começar a procurar um estágio, ou chegar na hora do estágio obrigatório. Já no primeiro semestre, já procura estágio, já tenta, né, na área. O pessoal tem muita preconceito, né? Não vou trabalhar de graça. Meus 2 primeiros estágios foram de graça, né? Para ter conhecimento. Claro. Então, você começa por qualquer coisa. Não, eu vou fazer engenharia, então eu quero só parte de escritório de obra. Não, vai trabalhar numa loja de material elétrico, né? Numa ferragista. Você já vai estar inserido ali no meio, você já vai conhecer muita coisa. Então, qualquer emprego que seja na área está valendo, né? E também sempre estuda, não para de estudar não, estudo é eterno, né? Terminou a faculdade, já começa a pós-graduação, que não seja mestrado e doutorado, mas várias especializações, cursos, né? Nunca parar. Porque a engenharia ela é dinâmica. Claro, e está em constante mudança, né? Constante mudança. Então tem que sempre estar estudando, estuda para sempre. E faça bastante network, porque com o network, né, conhecer pessoas, que você vai ter futuros clientes, futuros parceiros, o pessoal da faculdade, o pessoal da pós-graduação, sempre vai te ajudar ali, sempre vai ter alguém para te indicar. Né? Então, na parte de engenharia, a gente tem, não só na parte de engenharia, mas acho que no mundo todo, né, a parte de banco de favores que
é muito alta, né? Eu faço ali um favor para um parceiro, né? Não que eu estou esperando em troca, mas com certeza faz de coração, faz bem feito, porque com certeza ele vai te indicar e vai te ajudar de volta. Né? Se ele não te ajudar, aí tá a consciência dele. Mas geralmente, se você ajuda, vai vir ajuda. Claro. Então é sempre isso, ir semeando fazer favores bem feitos e com vontade mesmo, não para poder receber depois. Claro, né? O melhor marketing que existe é o bom trabalho, né? Uhum. E muita gente esquece isso, às vezes investe muito em marketing, mas esquece do primordial, que é o bom resultado, o bom trabalho, né? Você está entregando assim, às vezes entregue mais do que as pessoas estão esperando. Exatamente. Isso é fundamental que a gente possa aplicar isso não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Então é fundamental. E Lídia, mais uma vez eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom a sua explicação sobre projetos complementares. É uma área que muitos profissionais da área da engenharia, arquitetura, têm muito interesse em atuar, né? Principalmente nessa nova realidade que é a plataforma BIM. Esse já é o segundo programa que a gente está falando, para vocês entenderem um pouquinho, pessoal, do que é o quão grande é a plataforma BIM. A gente falou um pouquinho sobre o que é a aplicação, o que são os processos. Nesse programa a gente abordou muito sobre o 3D, principalmente que é a parte de desenvolvimento de projetos, que tem realmente assim uma reviravolta muito grande nesse mercado e quem não estiver atualizado, né, Lídia, para entender o que é o BIM, como que funciona a questão dos projetos complementares já dentro das ferramentas BIM, vai ficar para trás, né? Já ficou, né? Ah, certo, não é nem mais, né? Não, já ficou, já tá bem, tá com os dias contados. Ah, com certeza, então é fundamental. E aí, Lídia, obrigado pela sua participação. Pessoal, eu peço para vocês mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like nesse vídeo, marque o sininho de notificações para o nosso projeto se tornar ainda maior. É com muito orgulho que a gente está transformando esse projeto aqui semanal. A gente quer trazer sempre profissionais que possam agregar a carreira de todos vocês, que possam estar dando dicas, né, aquelas dicas preciosas, o tal do pulo do gato, para que vocês consigam se inserir no mercado, consigam ter uma valorização nesse mercado tão competitivo que é o mercado da construção. E você que tem interesse de estar participando do nosso podcast, as portas aqui do nosso Heavycast estão abertas. Vocês podem chamar a gente lá nas nossas redes sociais, que vão estar descritas aqui no nosso rodapé do nosso vídeo. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, se tiverem interesse de participar, as portas estão abertas para todo mundo. Mais uma vez, Lídia, obrigado mais uma vez a todos os nossos telespectadores. Um obrigado e um forte abraço para todos vocês. Heavycast.